A rejeição. Só de ouvir essa palavra já vem aquele aperto no peito, não é? Parece que ela carrega um peso enorme, capaz de fazer a gente se sentir pequeno. Mas me diz, quem nunca passou por isso? Seja no amor, no trabalho ou até numa amizade, todos nós já sentimos a porta se fechar na nossa cara. E muitas vezes, isso dói mais do que a gente admite. O curioso é que a rejeição não escolhe hora nem lugar. Ela pode vir de forma silenciosa, como um não disfarçado, ou escancarada, como uma recusa direta. E de repente, você está lá, repassando 1000 vezes a cena na cabeça, tentando entender onde errou. Mas, será que o problema sempre está em você? Ou será que aprendemos a olhar para a rejeição de um jeito completamente errado? Desde cedo, somos ensinados a buscar aceitação. Aplaudidos quando seguimos as regras, criticados quando saímos do padrão. É como se nossa identidade dependesse do olhar do outro. Então, quando a rejeição bate, ela não só nega o que oferecemos, mas atinge quem somos. E isso é perigoso porque nos faz acreditar que nosso valor é definido pelo que os outros decidem enxergar. Mas e se eu te disser que a rejeição, muitas vezes, não tem nada a ver com você? Pode soar estranho, mas pense. Cada pessoa enxerga o mundo através de filtros próprios, baseados em experiências, traumas, crenças. Quando alguém nos rejeita, pode estar apenas reagindo a algo dentro dele, e não necessariamente ao que somos. Não é libertador imaginar que talvez não seja culpa sua? Mesmo assim, não dá para negar. Dói. Dói porque somos humanos e queremos pertencer. Queremos ser vistos, ouvidos, aceitos. A rejeição mexe com o instinto mais primitivo que temos, o medo de ficar de fora. É por isso que muitas vezes reagimos exageradamente. Tentamos provar valor, insistir, consertar algo que talvez nem esteja quebrado. E nessa busca, acabamos nos perdendo de nós mesmos. Já reparou como, às vezes, a rejeição abre espaço para novas oportunidades? Pense naquele emprego que você queria desesperadamente, mas não conseguiu. Na época, parecia o fim do mundo. Meses depois, você encontra algo muito melhor. É como se a vida dissesse: confia, eu tenho outros planos. Só que no momento da recusa, a gente não vê isso. Enxergamos apenas o portão que se fechou. O que nos leva a uma pergunta importante: como reagir? Porque é fácil falar em seguir em frente. Difícil é sentir e não se deixar afundar. Um passo importante é permitir-se viver a frustração. Fingir que não se importou só adia o processo. Chore, desabafe, escreva. Mas não se prenda nesse lugar. Dê um prazo para si mesmo. Porque a dor precisa passar, mas você precisa ajudar. Outro ponto é lembrar-se do seu valor fora das opiniões externas. Parece clichê, eu sei. Mas quantas vezes você já olhou para dentro e reconheceu suas qualidades sem depender de aplausos? Se você só se enxerga pelo reflexo que o outro devolve, vai viver em constante instabilidade. E a rejeição será devastadora. Mas quando você se conhece, ela ainda machuca, mas não te destrói. Há também um lado prático. Entender o que essa experiência pode te ensinar. Porque a rejeição pode ser um mapa. Ela aponta direções, mostra onde melhorar, onde insistir e onde mudar o caminho. Mas isso exige maturidade para não confundir autocrítica com autopunição. Pergunte-se o que posso aprender daqui. E se a resposta for nada, aceite que nem tudo precisa ter lição embutida. Só que aqui entra um problema. Nosso cérebro odeia rejeição. Estudos mostram que a dor emocional é processada de forma parecida com a dor física. É por isso que sentimos aquele soco no estômago quando levamos um não. Saber disso é importante, porque nos lembra que não estamos exagerando. A dor é real, mas também é temporária, e como toda dor, pode ser curada. Você já notou que algumas das pessoas mais bem-sucedidas que conhecemos foram rejeitadas várias vezes? Escritores que tiveram livros recusados, empreendedores que ouviram "isso nunca vai dar certo", artistas que foram ignorados. O que os diferenciou não foi evitar a rejeição, mas continuar apesar dela. A rejeição não é o fim da estrada, mas uma curva inesperada que pode te levar a paisagens melhores. Mas vamos ser honestos,
No calor do momento, isso não consola muito. É difícil pensar em paisagens melhores quando a gente está com o orgulho ferido. Nessas horas, o melhor que podemos fazer é evitar alimentar pensamentos destrutivos. Aquele ciclo de "eu não sou bom o bastante" ou "ninguém nunca vai me aceitar". Porque esses pensamentos não são fatos, são interpretações carregadas de emoção. E aí entra um hábito poderoso: questionar a própria narrativa. Quando você se pega pensando que foi rejeitado porque não é suficiente, pergunte: isso é verdade ou é o que estou sentindo agora? Muitas vezes, vamos perceber que é só uma tempestade emocional e que ela passa. Essa pequena pausa para refletir pode evitar que você transforme um episódio isolado numa crença limitante. O mais curioso é que, com o tempo, a gente percebe que algumas rejeições foram bênçãos disfarçadas. Já ouviu aquela frase: às vezes, não conseguir o que quer é a melhor coisa que pode acontecer? Pois é. A rejeição, embora amarga, pode ser um redirecionamento para algo que lá na frente você vai agradecer. Mas para enxergar isso, é preciso sobreviver à tempestade inicial. Claro, isso não significa romantizar a rejeição. Não é preciso achar bonito ou inspirador no momento que acontece. O que importa é não deixá-la definir quem você é. Você não é o não que recebeu, nem a porta que se fechou. Você é o conjunto de experiências, talentos, valores e sonhos que carrega. E nenhuma recusa pode apagar isso. Agora tem algo que quase ninguém fala. Às vezes, o medo da rejeição é pior que a própria rejeição. Quantas oportunidades você já deixou passar só para evitar o risco de ouvir um não? Esse medo paralisa. E quando percebemos, estamos vivendo numa bolha segura, mas limitada. E aqui vai uma verdade dura: evitar rejeição também significa evitar crescimento. Porque a rejeição está intimamente ligada à tentativa. Quem tenta se expõe. Quem se expõe corre riscos. E quem corre riscos, inevitavelmente, vai enfrentar rejeição. Não existe vida plena e significativa sem enfrentar alguns nãos pelo caminho. E convenhamos, se todos dissessem sim para tudo, onde estaria o desafio? A rejeição é o tempero que dá sabor às vitórias. Mas como treinar essa resistência? Comece pequeno. Arrisque-se em coisas que, se derem errado, não vão abalar tanto. Aos poucos, seu cérebro aprende que sobreviver a um não é possível e até comum. Assim, quando a rejeição for grande, você já terá músculos emocionais mais preparados. É como academia. Ninguém começa levantando 100 quilos no primeiro dia. Outra estratégia é mudar a pergunta que você faz para si mesmo. Em vez de "o que há de errado comigo?", tente "o que essa situação está me mostrando?". Essa simples troca de perspectiva tira o peso pessoal e transforma a rejeição em um evento, e não numa sentença. Porque uma sentença parece permanente, mas um evento, esse a gente supera. Não podemos esquecer também que, às vezes, rejeitamos a nós mesmos antes que o outro tenha a chance. Quando nos sabotamos, diminuímos ou desistimos cedo demais, estamos antecipando uma rejeição que nem aconteceu. Isso é auto-boicote. E, na maioria das vezes, é mais doloroso que a recusa externa. Porque vem da única pessoa de quem você não deveria esperar isso: você mesmo. Reflita. Quantas vezes você deixou de se candidatar, de se declarar, de tentar algo novo por medo de não ser aceito? É como se carregássemos um juiz interno que diz: nem tenta, vai dar errado. E, ironicamente, esse juiz quase sempre erra. Porque não há como prever a reação do outro, só há como tentar e descobrir. É claro que existe um risco, mas também existe a chance de dar certo. E quando você decide tentar mesmo com medo, já está vencendo. Porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A rejeição pode até acontecer, mas pelo menos você não vai carregar o peso de nunca ter tentado. Esse peso, acredite, é muito mais difícil de suportar. Outro ponto importante é não transformar uma rejeição em identidade. Tem gente que, depois de ouvir não algumas vezes, começa a acreditar que nasceu para ser recusado. Isso é perigoso, porque vira um filtro por onde tudo passa.
Cada experiência nova é contaminada pela memória das antigas. É como andar com óculos sujos. Você acha que o mundo está turvo, mas é só o seu olhar. A solução é limpar esse olhar, trocando os óculos por outros mais realistas. Isso não significa ignorar a dor, mas impedir que ela se torne regra. Uma experiência negativa não determina as próximas. Não é porque alguém não valorizou o que você tem que ninguém mais vai valorizar. É como vender um diamante para quem não sabe o que é joia. Ele vai achar caro demais. E falando em valor, é essencial lembrar que o seu não diminui só porque alguém não percebeu. O ouro continua sendo ouro, mesmo que enterrado na terra. Seu papel é cuidar de si, lapidar-se, investir no que te faz melhor. Porque, quanto mais você se fortalece, menos dependente fica da aprovação externa. E aí, a rejeição deixa de ser sentença e vira apenas um obstáculo. Mas claro, não estou dizendo que é simples. Encarar a rejeição exige maturidade emocional, e maturidade se constrói. Muitas vezes, ela nasce das próprias dores. Cada não que você sobrevive vai construindo uma armadura. Não aquela que te deixa frio ou inacessível, mas uma que te protege sem impedir de sentir. A verdadeira força é essa: ser vulnerável sem se deixar quebrar. E aqui entra uma ideia que poucos aceitam. Nem toda rejeição é injusta. Às vezes ela vem como um alerta para repensarmos nossa postura, nossas escolhas ou até nosso comportamento. É desconfortável admitir, mas pode ser necessário. Isso não significa que você deva se anular para agradar, mas que estar aberto a evoluir é uma arma poderosa para lidar com qualquer não. Por exemplo, se alguém recusa um projeto seu dizendo que não está claro, vale a pena avaliar se pode ser melhorado. Isso é diferente de se destruir por dentro tentando adivinhar o que o outro queria ouvir. É aprender a extrair algo útil, mesmo que a entrega venha embrulhada em palavras duras. Transformar crítica em combustível é habilidade rara, mas libertadora. Outra reflexão importante: a rejeição não define o seu futuro. Ela é só um capítulo, não o livro inteiro. Imagine se grandes inventores, artistas e líderes tivessem desistido no primeiro não que receberam. A história seria outra, e a sua também pode ser. O segredo é não parar na página da recusa, mas continuar escrevendo até que a narrativa mude. E sabe de uma coisa? A rejeição também é um excelente filtro. Ela afasta pessoas, trabalhos e oportunidades que não estão alinhados com quem você é de verdade. É como peneirar areia. O que fica pode ser pouco, mas é o que realmente importa. E nesse sentido, cada não é uma forma de a vida dizer: isso não é para você, mas algo melhor está a caminho. Por isso, quando a dor bater, tente mudar a pergunta de por que isso aconteceu comigo, para que isso está acontecendo. Essa pequena troca tira você do papel de vítima e coloca no papel de protagonista. Em vez de ficar preso no passado, você começa a enxergar possibilidades no futuro. E aos poucos o peso do não diminui. Claro, não é mágico. Haverá dias em que você vai sentir que não aguenta mais, que os nãos estão se acumulando rápido demais. Nesses dias, seja gentil consigo mesmo. Descanse. Respire. Não tente resolver tudo de uma vez. A rejeição machuca e você não precisa fingir que está tudo bem sempre. A força também mora em admitir a própria fragilidade. E, aos poucos, você percebe que cada não é também uma oportunidade de se aproximar mais do seu sim. Porque é impossível errar para sempre. Uma hora, a tentativa certa vai encontrar o momento certo. E aí, todo o caminho, inclusive os tropeços, vai fazer sentido. A rejeição, no fim, é só um capítulo que prepara o terreno para a vitória. Então, quando você for rejeitado de novo, porque isso vai acontecer cedo ou tarde, respire fundo e se lembre: isso não é sobre o seu valor como pessoa. É apenas sobre compatibilidade, momento ou perspectiva. Nada mais. E se nada mais, então não merece ser transformado em sentença sobre quem você é. Lidar com a rejeição não significa gostar dela, mas entender que ela é parte inevitável do jogo. É como perder uma partida. Ninguém gosta, mas todo mundo que quer jogar precisa aceitar. O que você pode controlar é como reage depois.
Vai abandonar o campo ou voltar com mais preparo, mais estratégia e mais confiança? Essa é a escolha que realmente importa. No fim das contas, a rejeição é uma professora dura, mas eficiente. Ela nos ensina resiliência, autoconhecimento e a habilidade de separar nosso valor das opiniões alheias. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Porque quem aprende a enfrentar o não com coragem acaba se tornando imbatível quando o sim finalmente chega. Então, da próxima vez que a rejeição bater à sua porta, abra e agradeça pela visita. Use-a para crescer, para filtrar, para se fortalecer. Não fuja dela, mas também não se prenda a ela. Lembre-se, você é muito maior que qualquer recusa. E agora me diga, qual é o sim que você vai perseguir hoje, mesmo sabendo que pode ouvir um não no caminho?